Eu quero dar sequência ao estudo no livro de Isaías, capítulo 47. Nós vamos falar do capítulo 47, a queda da Babilônia. Eu sei que eu já preguei uma mensagem com esse título, a queda da Babilônia. Deixa eu só trazer um resuminho rapidinho aqui para nós seguirmos no mesmo entendimento. No estudo anterior, no capítulo 46, nós vimos como o Senhor usa o profeta Isaías para falar com o seu povo, que ele trataria com os falsos deuses babilônicos. E ali ele cita dois, Bel, e ele cita o outro deus, Nebo. Esses dois deuses babilônicos eram os principais deuses babilônicos. Deuses da sabedoria, deuses do conhecimento. Tinha muitos deuses a Babilônia, mas esses dois deuses eram os principais. Dois falsos deuses eram os principais. E o Senhor usa ali o profeta para falar que ele trataria com esses falsos deuses no tempo oportuno. E aqui no capítulo 47 nós vamos ver os detalhes da queda. Primeiro a queda dos deuses, depois a queda da Babilônia, do grande império babilônico. Tá, como que nós fazemos nós fazemos uma referência dessa queda ou do exílio babilônico com a escravidão dos hebreus lá no Egito? De que forma? Assim, Deus lá no Egito, ele mandou quantas pragas? 10 pragas, certo? Cada praga daquela era para desacreditar um falso deus do Egito. Cada praga que o Senhor mandou, ele tornou inútil cada deus do Egito. E no final ele usou Moisés e Arão para libertar o povo do Egito. Aqui é a mesma coisa. O Senhor, ele estava através do profeta desacreditando os deuses babilônicos. Um detalhe, vocês lembram quando Moisés chegou diante do faraó e falou assim: liberta o meu povo para adorar o nosso Deus? Qual foi a resposta de faraó? Conheço o seu Deus. Conheço o seu Deus, não vou libertar não, vou dar trabalho para o seu povo, porque vocês estão muito ociosos. Aqui, vocês lembram quando eles foram conquistar Jerusalém? O Deus de vocês é muito fraco. O Deus de vocês não vai conseguir suportar a pressão da Babilônia, porque nós somos fortes. Então a gente percebe que tem uma grande semelhança entre o povo do Egito, a libertação do povo do Egito, com o exílio babilônico e a libertação do povo da Babilônia. Da mesma forma que Deus usou Moisés lá no Egito, Deus usa Ciro aqui para fazer a mesma libertação. Então, para fazer esse paralelo, que a gente entende de forma um pouco mais clara a respeito do assunto. E aqui então Deus desacredita os principais falsos deuses da Babilônia e usa Ciro para libertar o povo. Muito bem, eu vou ler o texto no decorrer da mensagem, tá? Então agora eu quero ler Isaías 47, de 1 a 5, que diz assim: desce e assenta-te no pó, ó virgem filha de Babilônia. Assenta-te no chão, já não há trono, ó filha dos caldeus, porque nunca mais será chamada a tenra, nem a delicada. Toma a mó e moe a farinha. Remove o teu véu, descalça os pés, descobre as pernas e passa os rios. A tua vergonha se descobrirá e ver-se-á o teu opróbio. Tomarei vingança e não pouparei a homem algum. O nosso Redentor, cujo nome é o Senhor dos Exércitos, é o Santo de Israel. Assenta-te calada e entra nas trevas, ó filha dos caldeus, porque nunca mais será chamada Senhora dos Reinos. O que significa esta profecia? Aqui a gente está falando de uma profecia de Isaías sobre a destruição da Babilônia,
quando o povo ainda não tinha sido levado para o exílio, mais ou menos 160 anos. Então, uma profecia a respeito da Babilônia. Quando a gente lê assim, de forma muito despretensiosa um texto desse, dá assim eu usei essa expressão, fizeram um meme de mim, eu vou falando, dá um tilt na cabeça da gente, né? Você olha e fala assim, meu Deus do céu, o que significa isso daqui? Significa o seguinte, que a Babilônia, que durante muito tempo foi soberana no poder, agora não será mais soberana no poder. Que a Babilônia, que reinou como senhora poderosa, que tinha lá o seu rei, como Gabriel leu aqui no início, de Nabucodonosor, que estabeleceu os jardins suspensos para a glória dele, agora ela não vai mais ter esse poder. Agora ela é ordenada a descer do trono. Olha o que diz ali: desce e assenta-te no pó, ó virgem da Babilônia. De quem que ele está falando? Está falando da grande cidade da Babilônia. O que é isso? Desce e senta no pó. É uma posição de humilhação. Vocês lembram no Antigo Testamento, quando pregavam o Evangelho numa cidade e as pessoas criam no Evangelho, qual que era a posição, qual que era a postura, a atitude? Rasgava-se as vestes, sentava-se no chão, jogava cinza na cabeça. Essa é a ideia que se passa aqui, ou seja, uma posição de humilhação. Já não havia mais trono para ela, o seu poder seria retirado e agora ela deveria ter a atividade de escrava. Antes ela era senhora, agora a atividade dela, a posição dela é escrava. Mas como que você chega nessa posição? Como é que você fala isso? Porque ela diz aqui, ó, assenta-te no chão, já não há trono para você, ó filha dos caldeus. E um pouco mais para frente no 2, ele diz assim, ó, toma a mó e mói a farinha. Ou seja, a pedra que eles moíam, o instrumento que eles utilizavam, eles vão ter que fazer a sua própria comida. Ou seja, não há mais serviço para a Babilônia. Essa cidade seria destronada, seriam derrubada do teu poder, e ele seria humilhado. Ou seja, toda a sua glória seria transformada em dor e sofrimento. E por que isso? Por que isso? Porque ela provocou a Deus. Ela provocou o Deus soberano. E agora ela receberá em troca a ação do Deus soberano. Dá uma olhada no final do versículo 3, que diz o seguinte: a tua vergonha se descobrirá e ver-se-á o teu opróbrio. Tomarei vingança e não pouparei a homem nenhum, ou homem algum. Ou seja, quem é que está falando isso daqui? Quem é que vai tomar vingança contra a Babilônia? É o Deus Todo-Poderoso. Mas por quê? Lá para frente um pouquinho nós vamos entender quais foram os motivos que fez com que o Senhor tomasse essa decisão. A pergunta é, há um motivo específico? Há vários, mas Jeremias capítulo 50, ele nos traz um detalhe interessante de um dos motivos que Deus agiu contra a Babilônia. Jeremias 50, 28 diz assim: ouve-se a voz dos que fugiram e escaparam da terra da Babilônia, para anunciarem em Sião a vingança do Senhor nosso Deus, a vingança do seu templo. Por que Jeremias usa essa expressão, a vingança do seu templo? Porque é o seguinte, o templo de Jerusalém, ele foi destruído por Nabucodonosor. Quando? Na terceira vez que Nabucodonosor invadiu a Jerusalém. Primeira vez, 605, a segunda vez, 596, a terceira vez, 587 a.C. Na terceira vez, e aí tem uma história, a gente precisa falar sobre isso numa outra situação, do rei que não quis ser servo de Nabucodonosor. Na terceira vez,
ele destruiu o templo de Jerusalém. E Jeremias, ele fala justamente sobre isso, sobre a destruição do templo, que isso seria uma vingança, um motivo da vingança do Senhor. Aí você vai dizer assim, mas baseado no quê? Se você ler com atenção o Salmo 137, versículos 1 a 4, nós vamos entender um pouco, porque o povo que estava no exílio babilônico, eles choravam. Você quer ver? Salmo 100, inclusive tem até uma música com esse salmo, que eu não entendia que essa música fez muito sucesso, e é o Salmo 137, versículos 1 e 4, que ele diz assim: junto aos rios da Babilônia, ali nos assentamos e choramos, quando nos lembramos de Sião. Sião aqui, Jerusalém, sobre os salgueiros que há no meio dela. Penduramos as nossas harpas, pois lá aqueles que nos levaram cativos, ou seja, os babilônicos, nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo, e agora vem, cantai-nos uma das canções de Sião. Como cantaremos a canção do Senhor em terra estranha? Este aqui, cantai-nos uma canção de Sião, pode ser a canção que eles cantavam no templo em Jerusalém, e que foi destruído por Nabucodonosor. Ou seja, aqui a gente percebe o sofrimento do povo lá na Babilônia, quando os cativos, ou quando os babilônicos pediam, fiquem alegres, cante uma canção, daquelas canções que vocês cantavam em Jerusalém ou no templo. Aí a resposta é, como que nós vamos cantar uma canção do Senhor em terra estranha? Nós somos escravos, vocês estão querendo que nós alegremos vocês? Isso não vai acontecer, porque nós somos escravos aqui, nós somos cativos de vocês aqui. Ou seja, irmãos, os babilônicos pediam justamente isso, que eles se esquecessem de Jerusalém, que eles mudassem os seus pensamentos, que eles participassem da cultura. Só fazendo um parênteses aqui, quando a gente estuda o livro de Daniel, e você percebe que Daniel e seus 3 companheiros, Sadraque, Mesaque e Abdenego, foram levados para a Babilônia, perceba, acho que o irmão falou isso daqui esse tempo atrás, perceba que foi oferecido para eles uma excelente casa, foi oferecido para eles comida da melhor que tinha, foi oferecido para eles estudo, a melhor universidade que tinha na época foi oferecido para eles. A gente poderia falar, nossa, mas que coisa boa, saiu lá de Jerusalém, agora tem tudo isso. Só que quando você percebe bem, qual era o objetivo? Era para que eles crescem nos deuses babilônicos e trocasse a cultura judia ou dos judeus pela cultura dos babilônicos. Então a gente precisa ficar muito atento a isso daqui. Ou seja, irmãos, o versículo 4, ele nos traz um detalhe, que parece que esse versículo 4, ele está no meio do Isaías 47:4. Ele está aqui no meio, que a gente fala, mas o que esse versículo 4 está fazendo aqui no meio? Vamos voltar lá, onde ele diz assim, o nosso Redentor, cujo nome é o Senhor dos Exércitos, é o Santo de Israel. Mas o que esse versículo 4 está fazendo aqui? Por quê? Parece fora de contexto. Não está fora de contexto. É justamente esse versículo, ele mostra quem é que vai fazer a justiça. Quem é que vai libertar? É justamente o Santo Redentor. E estes 2 nomes, Santo, Senhor dos Exércitos e Santo de Israel, nós podemos atribuir a Cristo, porque ele é chamado tanto de Senhor dos Exércitos, Santo de Israel. Então, é um versículo que a gente olha e fala, mas esse versículo aqui, por que ele está aqui? Porque nada está por acaso. O profeta Isaías está dizendo que quem vai fazer a justiça para o povo dele é o Senhor dos Exércitos e o Santo de Israel. E aqui eu queria fazer uma aplicação, irmãos. O que isso nos lembra? Quando eu olho para isso daqui, o Senhor dos Exércitos e o Santo de Israel. O que isso nos lembra? Lembra-nos aquele que nos resgatou. Irmãos, assim como Deus puniu a Babilônia, libertou o seu povo, Ele puniu os nossos pecados no corpo do seu Filho. Há uma referência muito clara a isso. Da mesma forma que o Senhor
puniu a Babilônia, ele puniu os nossos pecados no corpo do seu filho, na cruz. E da mesma forma que ele libertou os babilônicos, ele nos libertou do peso do pecado que era contra nós, cravando-o na cruz do Calvário. Se você olhar, eu já citei esse versículo aqui, Colossenses capítulo 2, versículo 13 e 14, maravilhoso. O versículo 13 diz que ele perdoou todos os nossos pecados. E o versículo 14 diz que ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós e cravou na cruz do Calvário, triunfando sobre eles. Ou seja, isso para nós é tão maravilhoso, porque o peso do pecado que estava sobre nós foi jogado sobre Cristo Jesus, que nos libertou. Então há uma associação, a gente consegue fazer isso em cima do Senhor dos Exércitos. E no versículo 6, irmãos, mostra como que os judeus foram tratados na Babilônia, mais um motivo da ira de Deus. Olha o versículo 6. Muito me agastei contra o meu povo, profanei a minha herança e os entreguei na tua mão. Porém não usaste com eles de misericórdia, e até sobre os velhos fizeste muito pesado o teu jugo. O que nós percebemos aqui nesse texto? Percebemos, num versículo como esse, nós temos aqui três pontos que nós precisamos levar em consideração. Primeiro ponto, Deus diz que a ida do povo dele para o exílio ou para o cativeiro babilônico foi determinação dele. Como você fala isso? Olha o versículo, os entreguei na tua mão. Ou seja, Deus entregou o povo para ser cativo, ele entregou o povo, não foi os babilônicos que vieram conquistar, apesar de ter sido, mas Deus os entregou. Segundo, ele diz que ficou irado com o seu povo. O que ele diz? Muito me agastei contra o meu povo. O Senhor ficou irado pela desobediência do povo judeu. Terceiro, o Senhor, por causa da rebeldia do seu povo, ele abandonou o seu povo. Mas como que Deus abandonou? Abandonou no sentido de deixar o povo ir, de deixar o povo ser conquistado. Eu já falei aqui, quando você lê Abacuque, o profeta questiona Deus, Deus diz assim, eu vou trazer uma nação contra vocês, eu vou fazer algo aqui que vocês não vão acreditar, eu vou trazer uma nação ímpia, poderosa, para disciplinar vocês. É isso daqui. O Senhor, por causa da rebeldia do seu povo, ele abandonou, ou seja, ele deixou o povo ir. O povo, qual povo? O povo da sua possessão. Quando ele diz, profanei a minha herança. E também, para nós entendermos um pouco melhor esta questão, Jeremias nos ajuda demais. Jeremias 12:7 diz assim, desampararei a minha casa, abandonei a minha herança, a que mais eu amava, entreguei nas mãos dos meus inimigos. Quem que fez isso? Deus fez isso. Com quem ele fez isso? Qual o sentido aqui? Deus entregou os judeus para os babilônicos. Por 70 anos eles ficaram cativos. E tem mais um motivo, que é o quarto motivo. Ou seja, os babilônicos eles não usaram de misericórdia com os judeus. Faz uma referência ao Egito, que quando o povo pediu para sair, Faraó deu mais trabalho para eles. Aqui, os babilônicos não usaram de misericórdia com os judeus. Ou seja, o trabalho forçado era desde os meninos até os idosos, que a Bíblia às vezes chama de cabelos brancos. Desde os meninos até os idosos. Os babilônicos forçaram eles, colocaram eles literalmente como escravo, exploraram a força de trabalho que tinha à sua disposição. E aí, irmãos, olha o que ele diz, até sobre os velhos fizeste muito pesado o teu jugo. Ou seja, os idosos foram forçados a trabalhar. Nós precisamos de mais uma ajuda de Jeremias para entender um pouco mais o que significa isso. Aí nós vamos para Lamentações de Jeremias, capítulo 5, versículo 12 a 14, que diz assim,
os príncipes foram enforcados pelas mãos deles. Príncipes de Israel, judeus que foram levados cativos. As faces dos velhos não foram reverenciadas. Aos jovens obrigaram a moer, e os meninos caíram debaixo da carga de lenha. Os velhos já não estão mais às portas, os jovens já deixaram a sua música. Este é o cenário do povo judeu na Babilônia. Lembra que lá no início do texto, eu falei que a Babilônia perdeu a sua majestade, deixou de ser senhora para ser escrava? Porque, olha o que está escrito aqui, aos jovens obrigaram a moer. Aí o Senhor diz assim, agora você vai ter que moer. Agora você vai ter que produzir a tua comida. Ou seja, você vai sair do teu status de soberana para o status de escrava. Porque foi isso que você fez com os judeus. Foi isso que você fez com o meu povo. Fazendo mais um paralelo. Quando o faraó se arrependeu de ter libertado o povo e correu atrás do povo, o que Deus fez com o mar? Abriu e fechou sobre eles. Ou seja, pegando aqui novamente o que o Gabriel leu aqui no início, o Senhor é soberano, irmãos. O Senhor é soberano. Ele faz o que está na vontade dele. Se a gente lê Isaías 36, a gente percebe justamente isso. Ou seja, irmãos, a soberba da Babilônia, ela era impressionante. A soberba daquele grande império era impressionante. E ela seria tratada por Deus, causando a eles vergonha e destruição. E é isso que diz o versículo 7 e 8. Olha só. E disseste, o profeta falando que a Babilônia dizia: eu serei senhora para sempre. Até agora não te importastes com estas coisas, nem te lembraste do fim delas. Agora, pois, ouve isto, tu que és dada a prazeres, que habitas tão segura, que dizes no teu coração, eu sou, e fora de mim não há outra. Não ficarei viúva, nem conhecerei a perda de filhos. O que significa isso daqui? Simples de tudo. Simples de tudo foi o que significa, o que o profeta está falando sobre aqui? Primeiro, que a Babilônia, ela despreza ou ela desprezava a intervenção de Deus em favor do povo judeu. Por que ela desprezava? Porque ela dizia que o Deus dos judeus era um Deus fraco, que não tinha conseguido suportar os deuses babilônicos na conquista. Eles não passava pela cabeça deles que era a ação de Deus com o povo deles. Segundo, o orgulho e blasfêmia da Babilônia, eles desconsideravam que Deus governa a história. E o que estava acontecendo com aquele povo estava sob a orientação e a soberania de Deus. Que Judá estava passando ali por um período de 70 anos para a disciplina do povo. E nem por conta disso era para os babilônicos explorarem o povo, como ele diz, o teu jugo foi muito pesado sobre os jovens e sobre os velhos. Ou seja, ela era senhora de si mesma, como diz o versículo 7. Olha o que diz o versículo 7. Eu serei senhora para sempre, até agora não te importaste com estas coisas. Ou seja, e você nem se lembra do fim dela, você não se preocupa com o fim das coisas. Então, a gente percebe uma soberania, uma arrogância daquele grande império. Ou seja, o versículo 8, vamos ler aqui de novo, ele é uma ofensa a Deus, ele é uma afronta ao Deus Todo-Poderoso. Em que sentido? Olha o que diz o versículo 8. Agora, pois, ouve isso, tu que és dada a prazer, que habitas tão seguro e que diz no teu coração, eu sou, e fora de mim não há outra. Irmãos, nós estudamos no versículo anterior, quem que poderia dizer isso? Eu sou, e fora de mim não há outro. Só Deus poderia dizer isso. Então percebe que a Babilônia, ela se coloca como Deus, como senhora. Ninguém vai me destruir, ninguém vai me conquistar, as minhas infraestruturas são fortes demais, eu sou, e fora de mim não há outro. Não ficarei viúva, nem conhecerei a perda de filhos, ninguém me conquista.
isso é uma afronta ao único que poderia dizer isso. Eu sou Deus e fora de mim não há outro. Por isso que é mais um motivo. Ou seja, quando ela diz eu não serei conquistada, ela diz o seguinte, eu não serei conquistada significa o seguinte, nós não seremos escravos de ninguém. Ninguém vai conseguir conquistar a Babilônia. Nós escravizamos os povos, mas nós não seremos escravizados. Nós conquistamos, nós destruímos, mas ninguém vai destruir a Babilônia, porque nós somos e fora de nós não há ninguém. Ou seja, depois de uma afronta dessa, depois de uma soberba dessa, que parece que está... aí vem o versículo 9. Olha o que diz o versículo 9. Porém, o porém e o mas de Deus. Porém, ambas estas coisas virão sobre ti num único momento. Ou seja, o que virá sobre ti num único momento? Toda a tua soberba, eu sou e fora de mim não há outra. Não serei conquistado, não perderei os filhos, não ficarei viúva. O Senhor diz, estas coisas virão sobre ti num momento. No mesmo dia, perda de filhos e viuvez, em toda a sua plenitude virão sobre ti, por causa da multidão das tuas feitiçarias e da grande abundância dos teus muitos encantamentos. O Gabriel leu aqui de novo, citando de novo, sobre a magia, o encantamento, a feitiçaria, isso era muito forte na Babilônia. Ou seja, irmãos, o cumprimento, quando, veja bem, aqui nós temos uma profecia de Isaías, essa profecia se cumpriu? Veja bem, Isaías está dizendo o seguinte, no mesmo dia vai acontecer isso que você diz que é impossível acontecer. Aí você fala assim, mas aconteceu isso e efetivamente cumpriu-se essa profecia literalmente? Claro que cumpriu. E a Bíblia diz que cumpriu. Sabe quando? Lá em Daniel. Olha aqui, Daniel 5, 24, 28, depois o 30. Daniel testemunhou isso aqui. Olha aqui. Então, dele foi enviada aquela parte sabe aquela história que o rei está dando uma festa lá, e bebendo, e chapando o coco lá, e aí vem uma mão lá e escreve na parede? É esse daqui, Então dele foi enviada aquela parte da mão que escreveu esse escrito. Este, pois, é o escrito que se escreveu. Mene, mene, tekel, parsim. Se ficasse aqui, nós estávamos no bico, porque o que significa isso aqui, meu Deus do céu? Mas a palavra diz, esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Misericórdia. Pérez, ou Parsim, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. E agora vem o cumprimento da profecia, irmãos. Naquela mesma noite, ou naquela noite, foi morto Belsassar, rei dos caldeus. E Dario, o Meda, ocupou o reino, sendo da idade de 66 anos. O cumprimento da profecia. Eu sou senhora, fora de mim não há outra. Eu não vou ser viúva, eu não vou perder filhos. Na mesma noite, aconteceu e se cumpriu a profecia. Belsassar era o rei babilônico, filho de Nabonido, genro de Nabucodonosor, que já havia morrido. Cumpriu-se a profecia de Isaías sobre a Babilônia. Só que ainda no versículo 9 nós temos um detalhe, irmãos. Nós vemos a resposta de Deus contra esta grande cidade. Uma cidade que estava afundada em quê? Afundada em magia, afundada em encantamento, afundada em feitiçaria. Ele diz assim, virão sobre ti essas coisas
por causa da multidão das tuas feitiçarias e da grande abundância dos teus muitos encantamentos. O povo babilônico confiava nisso. O povo babilônico acreditava nisso. O povo babilônico morria por isso. O povo babilônico se vangloriava disso, das suas grandes feitiçarias, das suas grandes magias. Eu peguei aqui um comunicado que diz assim, uma frase que eu achei interessante, diz assim, ó: a feitiçaria é um pecado terrível, é atribuir ao diabo a honra que é devida somente a Deus, pois faz do diabo um guia e um oráculo. Isso que é a feitiçaria. E é isso que nós vemos no versículo 10 até o versículo 15. Vamos lá. Vou ler, irmãos, depois eu vou fazer um. Porque confiaste na tua maldade e disseste: ninguém me pode ver. A tua sabedoria e o teu conhecimento, isto te fez desviar. E disseste no teu coração: eu sou, de novo, fora de mim não há outra. Portanto, sobre ti virá o mal, sem que saibas a origem. E tal destruição cairá sobre ti, sem que possas evitar. E virá sobre ti de repente desolação que não poderás conhecer. Deixa-te estar com os teus encantamentos e com a multidão das tuas feitiçarias, em que trabalhaste desde a mocidade, a ver que podes tirar proveito, ou se porventura te podes fortalecer. Cansaste-te na multidão dos teus conselhos. Levante-se, pois, agora os agoureiros do céu, os que contemplavam os astros, os prognosticadores das luas novas, e salve-te do que há de vir sobre ti. Eis que serão como pragana, o fogo os queimará, não poderão salvar a sua vida do poder das chamas, não haverá brasas para se aquentar, nem fogo para se assentar junto dele. Assim serão para contigo aqueles com quem trabalhaste, os teus negociadores desde a tua mocidade, cada qual irá vagueando pelo seu caminho, ninguém te salvará. Meu Deus. Irmãos, a Babilônia escolheu não responder moralmente a ninguém. Isso poderia ser aceito pelas nações, mas não por Deus. A confiança na maldade deles poderia ser justificada pelas batalhas, pelas guerras, mas não diante de Deus. Eles se vangloriavam de sua sabedoria e de seu conhecimento. Dá uma olhada aí no versículo 10. Eles se vangloriavam disso. Porque confiaste na tua maldade e ninguém pode viver a tua sabedoria e o teu conhecimento. Eles se vangloriavam nisso. Só que essa sabedoria e esse conhecimento era baseado nos seus domínios cerebrais. Eles conheciam, eles tinham sabedoria daquilo que estava dentro da sua razão, dentro do seu patamar, dentro daquilo que era possível. Quando a gente é da empresa privada, do mercado privado, você vai para umas reuniões de meta, o André sabe como é que funciona isso, aí se divide em grupo assim, aí o pessoal fala assim, ó, cada grupo tem que criar um mote, cada grupo tem que criar César, tem que criar uma frase de efeito e fazer o seu fala principal. A Babilônia tinha três, que eu coloquei aqui, o mote, a fala principal, o lema da Babilônia, e se divide em três situações. Primeiro, eu serei senhora para sempre. Segundo, não ficarei viúva em solidão e tristeza, nunca perderei o poder e a riqueza a que estou ligado. Terceiro, ninguém me pode ver, ou seja, quando eu erro, eu não preciso prestar conta a ninguém. Esses três eram o mote, era o lema, é a principal, é isso que eles acreditavam, e isso, pelo que os estudiosos falaram, eles repetiam isso, eles inculcavam isso na cabeça das crianças, e elas cresciam com essa, sabe? Nós somos os melhores, ninguém vai nos conquistar. Pois bem, o versículo 11, aqui que nós acabamos de ler, diz que o castigo virá sobre eles também em três motes.
também em 3 etapas. Olha só, vou falar o 11 de novo aqui. Portanto, sobre ti virá o mal, sem que saibas a sua origem, e tal destruição cairá sobre ti, sem que possas evitar, e virá sobre ti de repente desolação que não poderás conhecer. Ou seja, eles tinham 3 motes de soberba. Deus usa o que eles tinham para dizer para vocês: eu vou destruir vocês naquilo que vocês acham que sabe. Primeiro, o mal virá e vocês não saberão de onde. Destruiu a sabedoria e o conhecimento. Segundo, a destruição cairá sobre vocês e não poderão evitar. Ué, cadê as estratégias? A sabedoria virá sobre vocês e vocês não poderão evitar. Terceiro, esta destruição virá de repente e não poderás conhecer. Ué, cadê a magia? Cadê os prognosticadores? Cadê a feitiçaria? Ué, ela virá sobre vocês? Cadê o poder? Cadê o conhecimento? Cadê a sabedoria? Vocês não vão poder evitar. Você percebe? Eles tinham 3 frases de efeito, o Senhor vai e destrói as 3 frases de efeito. Por quê, irmãos? Porque eles tinham conhecimento segundo o seu conhecimento. A sabedoria era uma sabedoria limitada. Só que quem tem a sabedoria suprema é o Deus Todo-Poderoso. Ou seja, os pilares de sustentação da Babilônia, sabedoria e conhecimento, foram destruídos numa única noite pelo Senhor, por aquele que verdadeiramente, que efetivamente tem a sabedoria e o conhecimento. E aí, caminhando, o versículo 12 e 13 é quase uma ironia de Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra, das estrelas, do mar, em contraste com aqueles que poderiam determinar o rumo da história. Olha aí o 12 e 13 que ele diz assim: deixa-te estar com os teus encantamentos e com a multidão das tuas feitiçarias, em que trabalhaste desde a tua mocidade, e ver se podes tirar proveito, ou se porventura te podes fortalecer. Cansaste-te da multidão dos teus conselhos, levante-se, pois, agora os agoureiros dos céus, os astrólogos, os que contemplavam os astros, os prognosticadores das luas novas, e salve-te do que há de vir sobre ti. Ou seja, vocês confiam nesse povo, nessa turma? Busque eles, vê se eles conseguem livrar vocês, vê se eles são poderosos para livrar vocês. Consulte os encantadores, consulte, porque eles são instruídos desde a meninice, desde criança. Consulte os agoureiros do céu. Tem uma tradução que diz que eles varrem os céus para entender o futuro, para entender para onde vai o caminhar da história. Consulte eles, veja se eles podem fazer alguma coisa por vocês. A predição de que os adivinhadores ficariam desorientados cumpriu-se na vinda dos persas sobre a Babilônia, irmão. Nenhum adivinhador, nenhum prognosticador previu aquilo. Nenhum mágico, nenhum feiticeiro previu aquilo. Por quê? Porque quem conhece todas as coisas é Deus Todo-Poderoso. Quem levou o povo para o exílio foi Deus. Quem libertou o povo do exílio foi Deus. Quem falou para Abraão que o povo ia ficar escravo no Egito por 400 anos foi Deus. Quem levantou Moisés para tirar o povo de lá foi Deus. Faraó disse: eu sou, o Senhor derrubou. Nabucodonosor disse: eu sou, o Senhor mandou ele comer capim no mato. Quem fez isso? É Deus. Quem está escrevendo, não já escreveu, quem que está por trás da história, quem que desenha, quem que estabelece a história, é Deus, e não o homem. E muitas vezes nós queremos estabelecer algumas coisas. O capítulo termina, irmãos, com os detalhes da destruição. Olha só o que diz: eis que serão como a pragana, sobra nada, o fogo os queimará, não poderão salvar a sua vida do poder das chamas, não haverá brasas para se aquentar, nem fogo para se assentar junto dele. Assim serão para contigo aqueles com quem trabalhaste.
os teus negociantes desde a tua mocidade, cada qual irá vagueando pelo seu caminho, ninguém te salvará. Irmãos, assim será o fim triste da Babilônia. Assim foi o fim triste da Babilônia. Eu queria fazer 3 ou 4 aplicações para nós terminarmos daquilo que foi falado. Primeira coisa que eu quero falar, sobre o fardo, sobre o peso que estava sobre eles. Um fardo tão pesado que Jeremias disse que eles não estavam suportando. Da mesma forma que precisou de uma intervenção divina para aliviar aquele fardo, precisou de uma intervenção divina para libertar o fardo do pecado sobre você. Se não fosse a intervenção divina, o povo judeu jamais sairia da escravidão da Babilônia. Se não fosse a intervenção divina, jamais você seria libertado do pecado. Nem eu. Nós não tínhamos condições nenhuma de nos libertar do pecado. O fardo do pecado, que o pecado colocou sobre nós, era inúmeras vezes mais pesado que o fardo que os babilônicos colocaram sobre os judeus. Por isso, nós precisávamos de uma intervenção divina. Jesus, como eu disse, ele destruiu este fardo, lá em Colossenses capítulo 2, versículo 14. Mas tem um texto que eu não vou projetar aqui, que ele é maravilhoso. Mateus capítulo 11, dos 28 a 30. Eu vou ler aqui. Isso para nós é coisa maravilhosa, quando diz assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E aí vem o versículo: e encontrareis descanso para as vossas almas, é outra tradução, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é o quê? Leve. Irmãos, nós vamos chegar lá. Isaías 53 diz que aprove a Deus moer o seu filho na cruz do Calvário, em favor dos seus. Quando, às vezes eu sei que passa pela nossa cabeça, mas será que os meus pecados foram perdoados? Todos foram perdoados, isso é fé. Todos foram perdoados, mas isso nos leva a cada dia confessar diante do Senhor os nossos pecados, como diz 1 João 1, capítulo 9. Mesmo você sendo um pecador e uma pecadora, se você creu em Cristo, se você recebeu Cristo como seu suficiente Salvador e Senhor, se você é um novo nascido, se você tem essa experiência, eu creio, eu sou filho, eu sou filha de Deus, saiba que os teus pecados foram perdoados na cruz do Calvário. E quando Jesus ressuscitou, você ressuscitou com Ele para uma nova vida. Mas então agora é moleza, né, Flavião? Porque é o seguinte, já que os meus pecados foram perdoados, então oba negativo. Oba negativo. Porque é aquilo que diz Romanos, nós que já fomos mortos para o pecado, nós vamos continuar nessa vida de pecado? De jeito nenhum. Porque se continuar, tem duas situações: nunca creu, e aí o seu pecado não foi perdoado. Então, se você crê em Cristo Jesus, vou usar essa palavra aqui, você modera ela, tá? Receba, os seus pecados foram perdoados em Cristo Jesus. Segundo, sabedoria humana. Os babilônicos confiavam na sabedoria humana, mais que isso, eles confiavam nas feitiçarias, na astrologia, na magia, e se vangloriavam do seu poder estrutural e desprezavam o governo divino. Deus Todo-Poderoso desfez tudo isso. Isso daqui, essa confiança, o homem natural tem. Confia nele, confia no seu poder, confia na sua riqueza,
confia na sua sabedoria, confia nele. Irmãos, nós não temos isso. A confiança precisa estar no Deus Todo-Poderoso. E a última, para terminar mesmo. O que a Babilônia eles pregavam? Vivia como se não existisse o amanhã. Não vai acontecer nada. Nós somos Senhor, nós somos poderosos. Nada vai nos destruir. Vivendo como se não existisse o amanhã. Ela dizia: eu serei senhora para sempre. Até agora não te importasse com estas coisas, nem te lembraste do fim delas, disse o profeta Isaías. Isso também o mundo prega. Viva o hoje. O importante é ser feliz. O amanhã, você vai se preocupar com amanhã. Eu vou citar uma frase aqui da Bíblia: louco, esta noite pedirão a sua alma. Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E aí eu quero dizer para você, se você é crente, se você é um cristão, se você já reconheceu a tua falência, reconheceu os teus pecados, colocou todos eles diante do Senhor, pediu perdão, sabe que você não tinha condições de perdoar, sabe que você não tinha condições de se salvar, se você tem essa consciência, que Cristo é o teu Salvador, que Cristo é o teu Senhor, e não a feitiçaria, não a magia, não o astrólogo, não o teu pai, não a tua mãe, não o pastor, não o padre, não o guru, não nada, que a salvação é Cristo, só Ele. Se você já tem essa certeza, eu digo para você, continue perseverando, irmãos, busque-o, leia a tua palavra, ore, participe dos sacramentos, participe da reunião da igreja. Nós temos falado isso domingo após domingo, são os meios de graça. Agora, se você ainda não crer em Cristo Jesus, se você não tem essa, eu não sou crente não, entendeu? As pessoas falam: eu não creio, eu não sei o que você está falando, eu não estou entendendo nada do que você está falando. Eu vou dizer para você, corra para Ele, porque você não sabe se amanhã você vai acordar. Corra para Ele. Eu não estou fazendo terrorismo não, tá? Fazendo terrorismo, não, eu estou dizendo a realidade. Nós não sabemos, nós somos como um sopro, acabou. Então, busque a Ele.